Ué, vamos lá. Bem despacito, né? Vamos falar um pouquinho sobre as insuficiências cardíacas. Tá? O que é uma insuficiência cardíaca? Por que ela acontece? Né? E como que ela se desenvolve? Quais os mecanismos compensatórios que o organismo lança a mão quando percebe que o coração não está mais fazendo as suas funções como ele devia? Então, tudo que a gente viu até agora pode levar a um quadro de insuficiência cardíaca. Uma alteração valvular, um processo de alteração pericárdica, uma miocardiopatia, seja ela restritiva ou hipertrófica, tudo isso pode levar a um quadro de insuficiência cardíaca. O que quer dizer o termo insuficiência cardíaca? O termo insuficiência cardíaca, ele quer dizer que o coração não está mais fazendo a sua função de uma maneira adequada, suficiente. Por isso que ele está insuficiente, tá? Então, uma insuficiência cardíaca, um coração insuficiente, é aquele cara que não consegue tirar mais do que 5. Ou seja, ele tem um desempenho insuficiente. Ele até vai passar na disciplina, mas com nota 5, o mínimo necessário. Tá? Então, uma insuficiência cardíaca nos mostra que o coração não está mais fazendo as suas funções como ele deveria. E eu posso ter insuficiência cardíaca congestiva. O que é congestiva? Ela vai causar congestão. Onde? Depende. Se eu tiver uma insuficiência cardíaca congestiva direita, né? Uma insuficiência cardíaca direita, ela vai ser congestiva aonde? Fígado, grande circulação, ascite. Se eu tiver uma insuficiência cardíaca esquerda, eu vou ter um problema pulmonar. Então eu vou ter um edema pulmonar. Beleza? Vamos lá então. Qual é a definição da insuficiência cardíaca? Então olha aqui, ó. Ela ocorre quando o coração não consegue bombear sangue numa quantidade suficiente para manter os órgãos oxigenados. Então essas alterações elas podem acontecer em diferentes partes do coração, como a gente falou agora há pouco. Pode acontecer na válvula, pode acontecer no miocárdio, pode acontecer no endocárdio, pode acontecer no pericárdio. Tá? Sempre que o organismo detectar que esse coração está insuficiente, vão haver alguns mecanismos compensatórios que vão tentar manter o débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É a quantidade de sangue que chega no coração. Porque a primeira coisa que acontece quando o coração não bombeia o sangue para frente como ele tem que bombear, vai chegar menos sangue no coração, de volta, tá? Porque é um sistema fechado, né? Então, o organismo lança mecanismos para compensar essa falta e essa insuficiência, tá? Então, olha aqui, ó, o que acontece? Ó? Quando se inicia um processo de insuficiência, ocorre uma diminuição da pressão do sangue que chega no coração. Com isso ocorre uma diminuição do débito cardíaco, ou seja, chega menos sangue no coração. Tá? E aí o que acontece? O sistema nervoso ele encara isso como um aviso de que o coração precisa fazer alguma coisa para manter os níveis de oxigenação adequados nos órgãos vitais. O cérebro é um deles. Então o que acontece? Diminui o débito cardíaco, o cérebro diz, opa, tá faltando sangue. O coração bate mais forte, faz alguma coisa aí para chegar mais sangue aqui para nós que está faltando. Então existem 3 mecanismos compensatórios básicos, tá? Quais são eles? Liberação de catecolaminas, noradrenalina e adrenalina. Esse é o primeiro, que acontece imediatamente, dura pouco tempo, já vamos falar disso. O outro é a interação do eixo renal, adrenal, pituitário, tá? Através do sistema renina, angiotensina, aldosterona. E o último, né, é a hipertrofia cardíaca, ou seja, a última coisa que vai acontecer é o início da hipertrofia, ou seja, quando esses dois aqui começam a não dar conta da compensação, o coração se vê obrigado a aumentar músculo, a aumentar a força de batimento, a aumentar tamanho para manter a oxigenação dos tecidos. Como que acontece a liberação de catecolaminas? Quais catecolaminas? Adrenalina e noradrenalina. Então, quando o coração percebe que chegou menos sangue lá no átrio direito,
ocorre a liberação de adrenalina e noradrenalina. Para fazer o quê? Fazer o coração bater mais forte. Ele bate mais forte, o sangue sai mais forte, chega mais forte. Tá? Então aqui, ó, existem reservas de catecolaminas na musculatura. Então, quando o coração percebe que está chegando menos sangue, tá? Esse coração mesmo libera catecolaminas para o coração bater mais rápido, para tentar manter. Só que isso dura em torno de 2 minutos na circulação, essas catecolaminas. E por isso que esse coração bate mais rápido e logo ele volta a bater mais lentamente de novo. Ele vê que está chegando menos sangue e começa a bater mais forte de novo através da liberação de uma nova dose de noradrenalina e adrenalina. Tá? Mas isso nem sempre basta. Né? Isso não tem reservas que duram a vida toda. Tá? Nesse sentido é que ocorre, então, o segundo mecanismo compensatório. Olha aqui, ó. As catecolaminas aumentam a força de contração, aumenta o fluxo e aumenta o retorno venoso, mas é passageiro. Tá? Em função disso, ocorre o segundo mecanismo de compensação. Ou seja, o coração está insuficiente, não consegue manter o órgão vital nem os outros órgãos, não consegue oxigenar direito, né? E aí o que acontece? Lá na adrenal, tá? Que vai atuar junto com o sistema renal, né? Apresentam também algumas catecolaminas e mineralocorticoides, que é a aldosterona, né? O nome da aldosterona é o hormônio antidiurético. Né? O que vai acontecer? Né? Assim que se detecta uma diminuição de fluxo arterial efetivo, né, ocorre uma estimulação adrenérgica. Essa estimulação adrenérgica, ou seja, a liberação de adrenalina, faz com que ocorra a manutenção do sangue, da pressão arterial sanguínea, na pressão sanguínea arterial, através da vasoconstrição renal. O que a vasoconstrição renal faz? Diminui a velocidade de filtração. Essa diminuição da velocidade de filtração vai levar a uma diminuição da excreção urinária de sódio e água. Quando eu tenho uma eliminação menor de sódio e água, eu tenho um aumento de volume plasmático, porque eu não tenho eliminação de sódio e água como eu tinha antes. Então eu tenho um aumento de volume plasmático. Esse aumento de volume plasmático faz com que eu tenha um aumento da pressão hidrostática. Isso seria, se parasse aqui, seria ideal, porque daí aumenta a pressão hidrostática, aumenta o sangue que chega no coração. Mas, como nem tudo são flores, o que esse aumento da pressão hidrostática faz? Como ele não é autorregulado, né, esse aumento da pressão hidrostática leva a um extravasamento de líquido para fora do espaço vascular. E aí a gente tem edema, onde edema pulmonar e ascite. Junto com essa diminuição do volume sanguíneo arterial, eu tenho lá, a nível de rim, o aumento da secreção de renina. O aumento da secreção da renina vai fazer com que a angiotensina 1 se converta em angiotensina 2 através da enzima conversora de angiotensina, a ECA, tá? E essa ECA faz com que aumente a secreção de aldosterona. O que é a aldosterona? A aldosterona é o hormônio antidiurético, um hormônio que diminui diurese. Se ele diminui diurese, ele aumenta a reabsorção tubular de sódio e aumenta a absorção tubular de água e elimina potássio. Quando eu tenho reabsorção tubular de sódio, reabsorção tubular de água e eliminação de potássio, eu tenho aumento também, né, dos níveis de água lá nos ductos coletores através da aldosterona, que é o ADH, e isso faz com que aumente o volume plasmático. Tá? O aumento do volume plasmático faz com que aumente a pressão hidrostática. Junto com o aumento da pressão hidrostática, eu tenho a diminuição da pressão oncótica, porque ela é proporcional. Eu aumento a quantidade de água, mas eu tenho a mesma quantidade de proteínas, então proporcionalmente eu tenho a diminuição da pressão oncótica. E essa diminuição da pressão oncótica, ela acontece também por causa desta via aqui, ó, da via da estimulação adrenérgica, que foi a primeira que a gente viu. Então, quando eu tenho aumento de pressão
hidrostática, diminuição da pressão oncótica proporcional, eu tenho um edema. E esse edema é o que vai levar o animal a ter coleção de líquido intracavitário, CIT, e ainda vai ter edema pulmonar. Tá? Então, a secreção de aldosterona, a aldosterona é um hormônio antidiurético, um hormônio que diminui diurese, hormônio que diminui a eliminação de líquido, de sódio e água, e isso faz com que a gente tenha um aumento da pressão hidrostática e diminuição da pressão osmótica. Tá? Esse é o segundo mecanismo compensatório. Isso é neste momento aqui, quando esse mecanismo compensatório entra em ação, que a gente começa a ter presença de líquidos cavitários, edema pulmonar e ascite. Nesse momento o animal começa a descompensar clinicamente, porque esses líquidos vão levar a alterações respiratórias e circulatórias e vão levar a risco de vida para esse paciente. E o último, né, dos três mecanismos compensatórios é a hipertrofia cardíaca. Então o coração ele vai tentar contrair com mais força para manter a volemia, ou seja, eu vou contrair mais forte para mandar mais sangue, para chegar mais sangue de volta para mandar para frente de novo. Então, quando o animal tem insuficiência cardíaca direita, ele vai apresentar edema de membros e principalmente ascite, pela compressão da cava caudal e também pela congestão, ou seja, o represamento nessa cava caudal. Já se for esquerda, o animal vai apresentar edema pulmonar, tá? Porque vai haver um aumento da pressão hidrostática lá no pulmão. Tá? Olha aqui, que exames complementares que a gente faz para avaliar um quadro de insuficiência cardíaca? O exame clínico. Primeiro, o que o exame clínico vai me dizer? Que alterações clínicas ele tem? Dispneia, cansaço, todos os sinais que a gente viu pontuadamente em outras alterações. A anamnese vai me dar o quê? A idade. Né? É normal um animal jovem ter insuficiência cardíaca? Não, ele pode ter um problema congênito. Mas uma insuficiência cardíaca por lesões secundárias à válvula, miocárdio, enfim, ele vai ter se ele for mais velho. Tá? E o raio-x, que é o meio de auxiliar o diagnóstico, ele vai me dizer apenas se o tamanho da silhueta cardíaca está aumentado ou não. Está aumentado? Beleza, tá bom. Não está? Tudo bem, pode ser um outro tipo de miocardiopatia. Não quer dizer que o coração só vai estar insuficiente se ele tiver aumentado de tamanho. Não é bem assim. Tá? A gente tem uma classificação didática, né? Mais didática do que prática, né? Mais teórica do que clínica, né, da insuficiência cardíaca, baseado na gravidade do quadro. Então, para que serve isso? Também para fazer a avaliação clínica do paciente e fazer a avaliação pré-cirúrgica, por exemplo. Então, a gente tem 4 classes de insuficiência cardíaca. Classe 1, que é mais leve, 2, 3 e 4. Então, na classe 1, o que o animal tem? Geralmente, cães assintomáticos, eles vão se tornar sintomáticos quando houver uma debilidade cardíaca já. Então, o animal, ele apresenta um sopro, mas não tem sinal clínico nenhum. Então, geralmente, é esses animais. Os da classe 2, com um pouco de exercício, então ele começa a fazer exercício, se exercita um pouco, já começa a ter tosse. Ou ele começa a tossir de noite, em função do decúbito, né? Que a aorta e o tamanho do coração já comprime o bronquíolo e aí ele vai ter tosse noturna. Então esse animal provavelmente vai começar a dormir no decúbito external. E a gente pode ter a CIT também. Começa a CIT classe 2. Tá? Então com um pouco de exercício, o animal se exercita um pouco, já começa a tossir. Na classe 3, o animal tem derrames cavitários visíveis, ou seja, na classe 3 a gente começa a ter sinais de descompensação. Ou seja, o animal apresenta CIT, apresenta tosse, apresenta cansaço com poucos movimentos, ou seja, é aquele animal que o proprietário chega em casa, ele se agita e começa a tossir. Na classe 2, é aquele animal que o proprietário começa a brincar com bolinha, brinca, e daqui a pouco ele começa a tossir, começa a ficar cansado. O de classe 3 não. O animal se agita um pouco e já tosse. E o animal de classe 4 é aquele que mesmo em repouso ele tem cansaço, ele não brinca mais, ele não responde mais aos estímulos do proprietário e ele tem tosse mesmo em repouso. Tá? E é um paciente que geralmente está ofegante. Por quê? Porque geralmente os animais de classe 4 eles já têm o coração maior, já comprimindo a área pulmonar, dificultando a oxigenação e a ventilação
pulmonar. Tá? Então essa é uma classificação que a gente divide os sinais clínicos de acordo com a mais leve até a mais grave, só para fazer uma classificação para ver aonde que a gente pode interferir, com que tipo de medidas que a gente pode adotar na conduta com esse paciente. Então aqui, ó, como é que a gente vai avaliar a insuficiência cardíaca? Primeiro pela história, né? Depois pelo exame físico e os complementares. Né? Então, o que é a história e o exame clínico, o exame físico, vamos dizer? A história vai me falar se o animal está tendo cansaço, se ele tem tosse, a reclamação do proprietário e como esse animal se exercitava há pouco tempo atrás e como que ele se exercita agora. Tá? No exame físico eu vou avaliar som, batimento, frequência, né? Qual é o caráter desse batimento, né? Produz uma onda, produz um pulso lá nas ilíacas. Esse pulso é igual, ele é forte, não é? E dos complementares, o raio-x, eletrocardiografia, os testes hematológicos de rotina, então hemograma e avaliação hepática e renal, enfim. Posso fazer teste de pressão venosa central e posso fazer uma angiocardiografia também, né, para avaliar se tem fluxo, qual é a quantidade de fluxo cardíaco que esse animal apresenta. Então, olha aqui, animais velhos, ó. Na história, então, animais velhos, geralmente ofegantes, com cansaço. Animais jovens, geralmente tem problemas congênitos. E aí, então, a gente não vai ter um animal, não vou suspeitar no problema congênito no animal velho. Se for um animal jovem, meses de idade, eu vou suspeitar no problema congênito. Né? Se os animais apresentam tosse noturna, principalmente velhos, eu vou suspeitar numa alteração mais esquerda. Né? Se o animal apresenta uma endocardiose valvular na mitral, por exemplo, esquerda, né? Com o tempo essa alteração esquerda ela se torna generalizada. Por quê? Porque a gente vai ter um represamento pulmonar, esse represamento pulmonar vai voltar, vai represar também no ventrículo direito, vai subir para o ato direito. Então, uma insuficiência cardíaca esquerda pode se tornar direita com o passar do tempo e vice-versa. No exame físico, olha aqui, ó, auscultação de sopros valvulares, né? Auscultação de sons hidroaéreos, ou seja, estertores no pulmão, tá? Palpação de pulso arterial e presença de líquidos cavitários. Então aqui eu ausculto e quando eu estou auscultando eu preciso sentir no mesmo batimento um pulso arterial nas ilíacas. E eu detecto presença de líquido ou não. Tá? Na esquerda, olha aqui, ó, pode favorecer, né, o edema que acontece na insuficiência cardíaca esquerda pode favorecer o desenvolvimento bacteriano de pneumonia. Por quê? Por causa da presença de líquido que tem ali. Né? Então tem bactérias saprófitas que podem se desenvolver em função do aumento dessa presença de líquido. E no hemograma, então, a gente vai ter um hemograma inflamatório, um hemograma de processo inflamatório bacteriano. Então, leucocitose, posso ter desvio esquerdo ou não, o animal pode apresentar temperatura elevada, né, ou temperatura normal, dependendo do quadro de infecção. Né? Pode apresentar caquexia se ele tiver que escolher entre respirar ou comer. Né? Então, às vezes, a dispneia é tão grande que o animal ele tem que ou comer ou respirar. Como a gente quando tem um processo de gripe, onde o nariz está trancado, né, tu escolhe ou respira ou tu come. Né? Então, o animal pode acontecer isso com o animal também. Tá? E no raio-x, o que a gente vai perceber? No raio-x a gente vai ver o tamanho do coração, né? Tá? Então, presença de líquido no pulmão, nem sempre vou conseguir ver a silhueta cardíaca, principalmente se tiver um edema pulmonar bastante grande, então às vezes o pulmão fica todo branco, não consigo ver, né? E geralmente esses animais têm dispneia bastante intensa, o que dificulta a quantidade, dificulta o tempo, né, de fazer esse animal deitar na mesa para fazer a radiografia. Então isso é um problema, porque às vezes o clínico quer fazer a avaliação da silhueta cardíaca, mas o animal está em crise, né, e o ideal seria então tratar dessa crise, tirar o animal da crise primeiro, enxugar esse animal, ou seja, fazer um diurético nesse paciente para diminuir o edema pulmonar, para fazer com que esse animal tenha condições de deitar na mesa, ficar parado, para fazer uma radiografia que seja visível a alteração e que ela seja passível de avaliação.
Então é melhor eu esperar para fazer o raio-x 1, 2, 3 dias depois, aonde o animal já vai estar sem edema, já vai ter saído da crise, do que arriscar botar o animal na mesa, o animal ter uma parada cardiorrespiratória em função de uma dispneia bastante intensa e um edema bastante intenso. Então não me adianta nada a radiografia do animal morto, eu preciso ter o animal vivo, né, estabilizado para fazer o raio-x. Lembrando que raio-x não é emergência. Tá? Só existe um caso que o raio-x é emergência, que é na hérnia diafragmática, não na insuficiência cardíaca. Tá? Na eletrocardiografia, então, o que a gente vai ver? Né? Alteração do miocárdio, então a gente vai ver uma alteração no traçado, tá? Lá da onda P, complexo QRS. Os testes hematológicos de rotina, então, né, geralmente se o animal tem uma insuficiência cardíaca, vai ter um hemograma normal. Se tiver um processo inflamatório de insuficiência cardíaca esquerda, aí ele vai poder ter um hemograma inflamatório. Se houver uma insuficiência cardíaca direita com congestão venosa hepática, eu posso ter aumento de ALT, FA, gama GT. Né? Pode ser até pequenininho, mas eu posso ter um aumento nessas enzimas. Se houver uma insuficiência cardíaca direita, pela diminuição do fluxo, eu posso ter também uma azotemia. Lembra que a gente falou antes, tá? Azotemia pela diminuição da perfusão renal, diminuição da filtração renal. A pressão venosa central é pouco usado, né? Você faz a nível de cirurgia. E a angiocardiografia, então, quando a gente suspeita de dilatação de algum vaso ou de uma câmara cardíaca, né? Então, por exemplo, um quadro de insuficiência cardíaca, de cardiomiopatia hipertrófica. Vamos lá avaliar o tamanho da câmara, a espessura de parede, ou de uma cardiomiopatia dilatada, tamanho da câmara, espessura de parede, força de contração, né? Então, eu preciso saber, eu posso saber o que está acontecendo e por mais que algumas vezes o tratamento vai ser o mesmo, mas pelo menos eu tenho uma resposta para dar para o proprietário, dizer, o seu animal tem esse problema. Tá? E os sinais clínicos, né, gerais de insuficiência cardíaca. Então, congestão e edema, ou seja, congestão do que? Hepática, congestão pulmonar, edema pulmonar, né? Tosse noturna, tá? Edema alveolar, então, estertores, né? Ascite, hepatomegalia por congestão, né? Derrame pleural, ou seja, hidrotórax, né? Ou efusão pleural, que é mais comum em felinos. Edema de membros, é difícil acontecer, geralmente não aparece, mas se tiver edema de membros, a gente vai ter o famoso sinal de Godet, que é aquela impressão digital na área de edema. Fluxo urinário reduzido em função da diminuição da filtração renal e da perfusão também. Hipotensão e caquexia em função de que o animal escolhe entre ou comer ou acabar respirando. Tá? Aí também como diminui, né, toda a atividade do animal, também diminui o apetite e esse animal acaba ingerindo menos alimento. Tá? Então, que tipos de insuficiência que a gente tem? Né? Eu posso ter uma insuficiência de válvula mitral, né? Eu posso ter uma insuficiência de válvula tricúspide, né? Uma insuficiência de mitral vai me dar o quê? Ou ela não fecha direito ou ela não abre toda. Então, eu vou ter presença de sopro, né? Na tricúspide a mesma coisa, né? Eu posso ter uma insuficiência cardíaca direita e esquerda. Essas duas aqui vocês vão trabalhar com elas na APS. Então, a APS vai estar descrita mais para frente e vocês vão trabalhar com descrever essas insuficiências de válvula mitral e tricúspide na APS. Poderemos ter uma insuficiência cardíaca direita, né, uma insuficiência cardíaca esquerda e, invariavelmente, as duas, separadamente ou em conjunto, poderão levar a uma insuficiência cardíaca generalizada. Para avaliar isso, tem que avaliar o tamanho da silhueta cardíaca. Como? Então, aqui eu tenho a área de átrio esquerdo, né? Aqui eu tenho a área de ventrículo esquerdo, a área de ventrículo direito, a área de átrio direito e aqui saída então da artéria pulmonar e aorta. Então, se o coração tiver aumentado de tamanho, cada região dessa vai ter o seu aumento, poderá ser proporcional ou geral. Tá? Aqui numa imagem ventrodorsal, dorso ventral, né? Então também aonde que sai a aorta, aonde que sai a artéria pulmonar, né? O átrio esquerdo, então ventrículo esquerdo. Então se o animal tiver uma insuficiência cardíaca esquerda, ele vai ter essa área mais elevada, mais aumentada, mais alongada o coração. Se tiver
uma insuficiência cardíaca direita, eu vou ter aqui a área de ventrículo direito e a área de átrio direito mais desenvolvida. Então eu vou ter um coração mais globoso para esse lado, ou seja, vou ter um coração em forma de D invertido. E aí, dependendo da radiografia, a gente vai ver uma ou outra. Tá? Então olha aqui. Sinais clínicos que a gente tem numa insuficiência cardíaca direita. A CIC, pela congestão da cava, né? Derrame pleural, né? Aí mais comum em gatos, aí o animal vai apresentar uma dispneia mais acentuada. E edema de membros, é menos comum, né? Se ter edema de membros por insuficiência cardíaca. Geralmente a gente observa os edemas de membros quando o animal tem hipoproteinemia, né? Ou seja, tem diminuição ou por lesão hepática, ou por lesão renal, ou lesão pancreática, ou por verminose, se for pequeno, ou por falta de alimentação, carência alimentar. Na imagem radiográfica de uma insuficiência cardíaca direita, a gente vai ver o que? Isso aqui, ó, tá? Aqui, observe nessa imagem aqui menor, tá? Então, um animal bem posicionado, externo em cima da coluna, então um animal bem posicionado, e aí o que que a gente tem? Silhueta cardíaca, vejam que não é redonda, que nem nas alterações de pericárdio. Então a porção esquerda aqui é mais plana e a porção direita mais arredondada. Isso aqui é um tamanho normal, fisiológico, em torno de 2/3 da cavidade torácica. Já aqui eu tenho essa imagem, onde eu tenho o lado esquerdo plano e eu tenho o lado direito mais perto da parede torácica. Mesma coisa, eu tenho um animal bem posicionado, coluna em cima do externo. Então eu tenho um aumento de coração direito, eu tenho um coração em forma de D invertido. É isso aqui, ó, um lado plano e um lado bem abaulado. Tá? Ó, ainda numa lateral, o que eu vou ter? Ó, extensa área de contato do coração com o externo. Tem deslocamento dorsal de traqueia. Tá? De novo, ó, animal bem posicionado, porção esquerda plana, porção direita bem abaulada e próxima da parede. Por que que eu digo que esse animal não está torto? Porque a coluna está em cima do externo, ou seja, o animal bem posicionado, o coração que está aumentado de tamanho. Tá? Já no lado esquerdo, o que que a gente vai ter? Refluxo de sangue para o pulmão e aí a gente vai ter edema pulmonar, tosse seca, geralmente noturna, mas pode ter essa tosse durante o dia também, em função do exercício, enfim. E aqui, ó, o que que eu tenho? Animal bem posicionado, externo em cima da coluna, né? Silhueta cardíaca direita arredondada e a esquerda aqui, ó, coração mais alongado, próximo da parede torácica. Animal bem posicionado e lado esquerdo aumentado de tamanho, tá? Percebam que eu não tenho tanto contato com o externo, porque aqui é a área de coração direito, e eu não tenho deslocamento dorsal de traqueia também tão elevado. Aqui, ó, traqueia fazendo um ângulo agudo com a coluna e não paralelo com a coluna, como a gente tinha aqui, ó. Coluna e traqueia paralelas na insuficiência cardíaca direita. Na esquerda não tem o deslocamento dorsal de traqueia, tá? E aqui uma insuficiência cardíaca generalizada. Deslocamento dorsal de traqueia, aumento de contato com o externo, ó, olha aqui, ó, edema pulmonar, aerobroncogramas aqui, ó, né? Aqui também, aqui também. O que são aerobroncogramas? O aerobroncograma acontece quando a gente tem um edema pulmonar, quando tem líquido no parênquima, líquido no alvéolo, no intestício, e esse líquido ele é radiopaco, daí está de água, tornando evidente então o espaço, né, preenchido por ar dos brônquios e bronquíolos. Tá? Então os brônquios têm ar, o parênquima pulmonar tem líquido e dá essa imagem de aerobroncograma. Percebam que aqui eu tenho uma dificuldade, né, mais nessa parte aqui, de avaliar a silhueta cardíaca. Então esse animal seria melhor se ele fosse estabilizado, fosse aplicado diurético para diminuir essa quantidade de líquido e voltasse a fazer raio-x no outro dia. A insuficiência cardíaca não vai diminuir de hoje para amanhã, tá? Então olha aqui, ó, os exames laboratoriais, o que que a gente vai ver, né? Então, hemograma, né, pode ter alteração ou não, vai depender se tiver pneumonia junto, pneumonite junto ou não. Posso ter elevação das enzimas hepáticas, ALT, fosfatase alcalina e gama-GT.
por congestão, posso ter azotemia, né? A ureia creatinina tem função de uma diminuição da perfusão renal e posso fazer análise do líquido peritoneal para ver se esse líquido tem hemácias, tem proteína, que tipo de composição tem esse líquido, se é um exudato, transudato puro, transudato modificado. Aqui então, só para mostrar para vocês que seria a silhueta normal, e aqui os aumentos de átrio direito, ventrículo esquerdo e átrio esquerdo. E aqui mostrando então, né, o método de VHS, que é de avaliar a silhueta cardíaca, né? Então, como que se faz isso? Você faz uma linha da base do coração até o ápice, essa linha vermelha, coloca essa linha da quarta vértebra torácica em direção caudal. Aí eu pego uma outra linha perpendicular a essa primeira, no ponto mais largo do coração, essa linha azul. Também coloco o mesmo tamanho dessa linha, mesmo traçado, né? Também da quarta vértebra torácica para trás. E aí eu somo a quantidade de corpos vertebrais que deu. Então a linha vermelha deu quantos corpos vertebrais? 1, 2, 3, 4, 5 e meio. A linha azul deu 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 mais 5,5, 10 corpos vertebrais e meio. Deu 8,5 a 10,5, está dentro do normal. Tá? Então olha aqui, ó. Então esta linha aqui da base é o ápice, a linha de cima. Tá? Esta linha perpendicular aqui, a linha de baixo. Então eu vou contar quantos corpos vertebrais deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da linha de cima e 1, 2, 3, 4, 5 da linha de baixo. Quantos corpos vertebrais deu? 5 mais 6, 11. Tem aumento? Sim, discreto, mas tem aumento. Tá? Percebam que não tem muito contato externo e percebam que a traqueia não está deslocada dorsalmente, mas é um coração aumentado de tamanho. Tá? Posso fazer análise do líquido peritoneal também, né? Então pode ser um transudato puro, né? A modificado vai depender da coloração. Então se ele for modificado vai ter uma coloração avermelhada com uma densidade de 1018, 1028 e uma pequena quantidade de células sanguíneas, então eritrócitos e hemácias, tá? Né? Ainda, olha aqui, ó, um cão com ascite, olha aqui, ó, eu posso retirar quanto de líquido? Retiro tudo, retiro pouco, né? Então, se o animal tiver ascite, eu retiro uma quantidade de líquido que faça com que o animal tenha uma capacidade respiratória melhor. Ou seja, eu não vou retirar todo o líquido. A literatura fala que deve se retirar em torno de 2/3 do líquido. Só que eu não tenho como saber quanto é 2/3, porque eu não sei a medida. Então eu faço a retirada do líquido até que o abdômen fique bem flácido, bem molinho, né? E o animal tenha uma respiração melhor. E aí então, né, eu entro com a terapia. Então eu preciso descomprimir esse diafragma retirando o líquido. Por que eu não posso tirar todo o líquido? Por causa da grande quantidade de proteína que tem nesse líquido. Então, a partir do momento que eu entro com a terapia, eu começo a dar diurético para esse paciente, ele elimina líquido via rim, ele começa a reabsorver esse líquido e reabsorver essas proteínas de volta para o espaço vascular. Tá? Já no derrame pleural, ou seja, quando eu tenho líquido no tórax, aí eu tenho que retirar todo o líquido. Tá? Todo. Por quê? Porque pequena quantidade de líquido que tiver dentro do tórax, dentro do espaço pleural entre a parede e entre os pulmões, vai dificultar a ventilação, porque esse líquido vai ocupar espaço de parênquima pulmonar preenchido por ar. Tá? Então, na ascite, no líquido peritoneal, eu retiro uma parte, tá? Em torno de 2/3. Tá? Já no derrame pleural torácico, eu retiro todo o líquido. Tá? Onde eu faço a retirada, né, do líquido peritoneal? Da onde? Próximo à cicatriz umbilical. Em torno de 1 a 2 dedos acima ou abaixo. Lembrando, tricotomia,
álcool, iodo-álcool, colocação de catéter, né? E posso retirar com seringa, torneira de 3 vias ou com dreno. Então retiro esse líquido. Isso no abdômen. No tórax, retiro aonde? No mesmo lugar que eu fazia pericardiocentese. Só claro que eu só vou perfurar a parede para atingir o espaço. Então, entre o quarto e sexto espaço intercostal direito, eu vou introduzir na porção mais ventral do tórax, porque eu quero tirar líquido, né? Eu coloco um catéter com uma torneira de 3 vias e uma seringa e faço a retirada desse líquido. Por que não posso só colocar agulha? Se eu colocar uma agulha ali, a pressão negativa vai puxar para dentro, eu vou criar um pneumotórax. Então eu preciso ter cuidado para não fazer, né, não dar de presente para esse paciente um pneumotórax. Tá? Importante em relação à insuficiência cardíaca, né? Importante mesmo, muito importante, importantíssimo isso. Tá? A insuficiência cardíaca ela tem um desenvolvimento lento, pode demorar meses a anos até o animal apresentar sinais clínicos. Vai depender do que está levando à ocorrência dessa insuficiência cardíaca. Então, por que eu devo fazer um diagnóstico precoce dessa insuficiência cardíaca? Eu preciso fazer um diagnóstico precoce por 3 motivos básicos. Primeiro, estabelecer medidas que vão retardar a evolução dessa insuficiência, que vai retardar a evolução dessa lesão cardíaca, seja onde for. Segundo, medidas para evitar complicações cirúrgicas e ou terapêuticas. Então eu preciso manter esse animal tratado para que ele não tenha sinais de descompensação, para que ele possa, né, ter, por exemplo, entrar no procedimento cirúrgico sem riscos maiores do que os mínimos necessários. E iniciar a terapia antes dos sinais congestivos, ou seja, antes do animal começar a se apresentar descompensado. Então, antes dele ter edema pulmonar, antes dele ter ascite. Então, se eu conseguir tomar medidas para retardar o desenvolvimento da evolução da insuficiência cardíaca, eu vou ter um animal tomando medicamentos por um tempo menor, eu vou ter animal com uma sobrevida maior. Tá? Então, isso é muito importante. Eu preciso fazer o diagnóstico precoce para retardar a evolução dessa lesão, tá? Qualquer que seja a lesão, seja miocárdica, seja endocárdica, seja valvular, beleza? Então, estamos nos encaminhando para o final da parte de cardiologia clínica. Então, depois que vocês acordarem um pouco, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dos fármacos utilizados na terapia da insuficiência cardíaca e depois eu vou falar um pouquinho da APS para vocês.